Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu me chamo Vanessa Merlin. Então, dando continuidade à nossa série sobre orquidários, eu mudei aqui o lado, para fazer esse vídeo, para dar mais um exemplo para vocês do que eu estou querendo dizer. Então vamos lembrar das 3 regras de ouro: iluminação, ventilação e rega, tá? Se você tem na sua casa um espaço aberto, entenda que esse é o melhor local que você tem para o cultivo das suas plantas. As orquídeas necessitam de pelo menos 6 horas diárias de luz para que elas possam florescer na respectiva estação. Então, você tem um cantinho aberto, que você tem ali luz o dia inteiro, é lá que você vai fazer o seu orquidário, ou com prateleiras, ou com uma estrutura de madeira. Se ele vai ser coberto ou não, a gente vai chegar nesse assunto, ok? Mas esse é o local ideal, que não é o meu caso. Então, eu vou dar o exemplo aqui desse cantinho para vocês, tá? O que acontece? Nessa parte aqui da minha casa, o sol da tarde bate aqui, nessa parede. Ele bate aqui, ó, mais ou menos até a altura da minha cabeça. Então, o que acontece? Eu coloquei aqui na parte de cima todos os meus dendróbiums. Por quê? Voltando ao assunto da identificação, por que é importante você saber qual planta você tem em casa? Os dendróbiums são plantas que precisam de mais iluminação e que até algumas espécies vegetam a sol pleno, ok? Então, todos os meus dendróbiums estão aqui na parte de cima, tá? Diferente das plantas que estão aqui na parte de baixo, que são o quê? Os meus bulbophyllums. Eu já verifiquei, fiquei olhando, estudando, verificando as estações do ano. Então, o sol da tarde não pega nos meus bulbophyllums. Se tivesse ao contrário, os bulbophyllums iriam morrer, porque são plantas que gostam de mais sombreamento. Então, mais um exemplo, se eu tivesse colocado aqui na parte de cima os oncidiums, eles também iriam morrer, eles iriam ficar queimados, tá? Então, dendróbio está na parte de cima, bulbophyllum na parte de baixo. Não adianta, por exemplo, você deixar uma planta, você sabe que você tem um dendróbio que floresce no inverno. Não adianta você pegar essa planta e mudar ela de lugar, por exemplo, colocar ela na luz um mês antes do inverno. Não vai dar tempo dela florir, ela não vai ter conseguido passar pelo processo de gerar floração. Então é importante que essa planta tenha o local dela e que fique ali o tempo todo. Não é legal mudar a planta de lugar, tá? As plantas têm que ter o lugarzinho delas para se adaptarem e ficarem quietinhas ali. Os antigos costumam dizer que as orquídeas demoram um ciclo de lua até para se adaptar a um novo lugar que você coloca. E é verdade. Então, quer dizer, ela está no processo de crescimento, está no processo de preparar a floração, e aí você muda a planta de lugar, quer dizer, ela para tudo que ela está fazendo para achar o sol de novo, virar as folhas, e isso prejudica imensamente a sua floração, tá? Aqui na minha casa, todas as minhas plantas estão embaixo de cobertura. Por quê? Como eu já comentei com vocês, eu trabalho o dia todo, então eu só tenho o período da noite para cuidar das minhas plantas e aos finais de semana. Eu não quis correr o risco das minhas plantas ficarem na chuva, porque eu não tenho tanto tempo para observá-las. Eu tenho uma paixão em especial por Catasetums, é uma das minhas plantas favoritas, tá? Então eu tenho muito Catasetum. O Catasetum, se recebe água demais, ele mela, ele morre. Então eu não quis deixar minhas plantas na chuva. Mas se você tem tempo, se você pode observar, e quando a gente chegar no assunto de substrato, de plantio, isso vai ficar um pouco mais claro. Você pode sim deixar a sua planta na chuva, porque a chuva tem nutrientes que elas gostam. A água da chuva é muito melhor do que a água tratada, a água que vem com cloro, ok? Então, você pode sim cultivar suas plantas na chuva sem nenhum problema, desde que você saiba exatamente todas as regras para que você possa fazer isso, tá? Então, a dica principal, vamos dizer, desse vídeo hoje é o seguinte: vai lá no seu quintal, vai no seu orquidário e faz essa observação. Como que é a minha luz? O que acontece com o sol? Como o sol funciona na sua região? Porque
algumas coisas, existe a regra, mas ela sofre mudanças conforme a sua cidade, seu ambiente, tudo tem diferença, tá? Então, observe o seu quintal hoje, vai lá, o seu orquidário e presta atenção se você realmente, das plantas que você já identificou, se você acha que elas estão no local correto. Você vê, e lembra que a gente está no inverno, o sol do inverno geralmente fica de um lado, certo? E o sol do verão vai ficar no outro. Então, vamos fazer esse exercício hoje. Vamos para o lado de fora, vamos observar se as plantas realmente estão recebendo luz, que você vê, ó, aqui está embaixo do coberto, mas elas estão recebendo luz. E hoje está nublado, está chuvoso, e olha como está claro aqui. Então, minhas plantas estão embaixo do coberto, mas elas recebem luz. Por quê? Porque eu modifiquei todo o meu sistema de cobertura para que elas recebessem isso, ok? Então, esse é o exercício da semana. Vamos observar como está a iluminação no nosso orquidário. E aí a gente continua com os próximos assuntos. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!